Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar em como a gente consegue encontrar significado nas dificuldades, né? Como que você pode transformar a dor em crescimento? Eu, por exemplo, enxergo que a dor é uma oportunidade de crescer. A gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade em relação às dores e problemas que a vida acaba proporcionando pra gente, né? Às vezes a gente tá aí com o pensamento errado em relação às dificuldades. Você sabe que uma pessoa que passa por dificuldades, ela amadurece muito mais rápido, ela amadurece muito mais, às vezes, ela cria mais resistência, né? Do que uma pessoa que não passa pelas mesmas dificuldades. Então, a gente precisa começar a mudar, a virar essa chave aí dentro da nossa mente. As dificuldades servem para amadurecimento. As dificuldades servem para o crescimento e não para te derrubar. A única coisa que faz com que você perca, né, com que você realmente saia perdendo, é você desistir. Desistir de você, desistir da vida por conta das dificuldades. Agora, se você continuar caminhando, as dificuldades só vão servir para te amadurecer e para te deixar mais forte. Eu vou contar aqui para vocês como que eu enxergo, né, esses problemas que aparecem, essas dificuldades que aparecem durante a vida. Há um tempo atrás, eu era uma pessoa muito vitimista, uma pessoa que me sentia muito culpada por tudo. E aí, quando eu comecei a investir em autoconhecimento, comecei a investir na minha mente, eu comecei a entender que, primeiro, eu não sou culpada por tudo que acontece. Tem situações em que acontecem na minha vida ou na vida de pessoas próximas que não são por culpa minha. São situações que simplesmente acontecem porque às vezes a vida acaba trazendo esse tipo de sofrimento, pessoas às vezes que machucam, né? E aí a gente começa a perceber que nem sempre as coisas são fáceis. Então eu parei de me culpar por tudo, me sentir culpada por conta das coisas ruins que aconteciam. E eu parei de me vitimizar. Então hoje, por exemplo, no meu casamento, né? Eu sou casada há 10 anos, tenho uma família que eu amo demais, uma família linda. Só que eu e meu marido, a gente tem uma conexão muito forte. A gente se dá muito bem hoje, mas por que que a gente se dá tão bem? Porque nós realmente começamos a enxergar os problemas que aconteceram no casamento como uma maneira de fortalecer o nosso relacionamento, fortalecer a nossa intimidade. A gente começou a se conhecer melhor. As discussões não eram um sinal de que não é para dar certo, a gente tem que desistir um do outro. Pelo contrário, todas as discussões que a gente teve, que a gente tem hoje, a gente entende que é uma forma que a gente encontra de se conhecer melhor, de conhecer melhor o que um ou outro pensa, e a gente precisa resolver, né? A gente tem 2 filhos hoje, a gente sempre fala assim, ó, resolve o problema. Não é para você fugir ou para você simplesmente se entregar a esse problema. Vai lá e resolve. Resolveu, tá tudo ok. Levanta, sabe? E continua caminhando. Então essa é a forma que eu enxergo no meu casamento, com os meus filhos, com o meu trabalho. Então todas as adversidades que acontecem é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento. Então a gente precisa começar a parar de entender problemas como uma coisa ruim. Quando a gente era criança, a gente derrubava o suco na mesa, e o que que acontecia? Os pais gritavam, você derrubou, poxa, você derrubou de novo, vai, levanta, sai daí, você só faz besteira. E aí isso acaba trazendo uma crença dentro da nossa mente, esse é um dos exemplos, tá? Mas isso acaba trazendo uma crença de que a gente não pode errar, de que aconteceu um problema, a gente acaba fazendo uma tempestade no copo d'água, né? Porque um problema, e agora? Fiz besteira, e aí a gente acaba ficando perturbado por conta disso. Mas na verdade, o que que acontece? A gente precisa mudar aí a mentalidade. Derrubou o suco na mesa, vai lá e limpa. Chega lá e fala assim, ó, resolve, enxuga esse suco aí. Pronto, limpou, resolveu. Continua tomando suco. Não para de tomar. Não precisa fazer essa tempestade no copo d'água por conta de um problema ou de um erro que aconteceu. A gente vai mudando isso conforme o tempo vai passando. Se você instalar
essa mentalidade, você instalar esse princípio dentro da sua mente, você vai ver como você vai começar a enxergar as coisas de outra forma. Então tem muitas crenças que são instaladas na gente desde a infância, e a gente precisa, como adulto, começar a modificar, ressignificar isso dentro da gente. Vou te dar aqui 3 dicas práticas de como enfrentar problemas de uma forma mais saudável. Então aí vai a primeira dica, tá? Se responsabilize pela sua vida, não se vitimize, não coloque a responsabilidade dos problemas e das dificuldades em outro. Não fica se vitimizando, poxa, por que tá acontecendo comigo? Poxa, tá acontecendo comigo porque fulano fez isso, porque ciclano fez isso, a culpa é dos meus pais, a culpa é dos meus vizinhos, menos minha. Se responsabilize pela sua vida e assuma os problemas e resolva esses problemas. Essa é a primeira dica valiosíssima. Nunca terceirize seus problemas para alguém. Resolva, tá bom? Vai lá e resolve, vai dar tudo certo. Pode parecer difícil no começo, mas você vai ver que você vai começar a ficar uma pessoa sábia, né? E a sabedoria é você saber o que fazer diante das situações. E você vai ver que você vai começar a ter mais maturidade diante da vida, diante dos problemas que vem. Segunda dica, peça conselhos para alguém que você considere que seja mais sábio que você. Às vezes a gente está passando por um problema, alguma situação difícil, às vezes é normal a gente não saber o que fazer, né? E aí, às vezes a gente fica com aquela aflição, angústia. Se você de fato não conseguir resolver, não souber o que fazer diante daquela situação, procura conversar com alguém que tenha mais sabedoria que você. Por exemplo, de repente você tá passando por um problema no casamento, não procura ajuda com alguém que esteja pior que você. Procura ajuda de um casal que você percebe que tem mais maturidade que vocês, de repente de alguém que tenha mais maturidade, mais sabedoria. Sempre peça conselhos para alguém que seja mais sábio que você. Tá com um problema dentro da sua empresa? Procure ajuda, peça ajuda para um mentor, alguém que tem mais experiência, uma empresa mais bem consolidada, maior. Então, tá com problema dentro do serviço, procura ajuda para alguém que você percebe que tem equilíbrio ali dentro de onde você trabalha. Não vai se aconselhar com pessoas que estão piores que você. E às vezes as pessoas acabam fazendo isso e piorando a situação. Então, busque ajuda de alguém sábio. Terceira dica, aprenda com as dificuldades. Volta lá nas dificuldades e tira um aprendizado delas, sempre. Sempre você vai ter algo para aprender. Por exemplo, alguém fez mal para você e você passou por um problemão. Quando aquilo tudo passar, você vai identificar o que não fazer quando você passar por um problema. Se a pessoa que te fez mal, se a pessoa que te prejudicou de alguma forma fez alguma coisa ruim, aprenda o que não fazer com aquela pessoa. Aprenda o que fazer, o que deu certo nessa situação, o que eu aprendi. Traga um aprendizado para tudo que acontecer na sua vida. Não pense que tudo vem para o seu mal. Muda essa mentalidade dentro da sua cabeça. Até as dificuldades cooperam para o seu bem. E outra coisa importante que é muito bacana, você vai ver que quando você começar a transformar todas essas dores aí em crescimento, maturidade, você vai ser a pessoa que vai ajudar outras pessoas. Isso é muito bacana. Você percebe que você está crescendo, que você está evoluindo, quando as pessoas começam a enxergar você como exemplo e começam a te procurar para pedir ajuda. E você vai entender o quanto essas dores serviram para que você crescesse, amadurecesse e adquirisse sabedoria. Então é isso. Um super abraço para vocês. Instale esse princípio na mentalidade de vocês, que você vai ver o quanto que você vai evoluir, crescer e avançar.